Então, bem-vindos todos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você pode colaborar com as obras assistenciais da nossa casa. E também no nosso grupo do WhatsApp tem muito mais conteúdo espírita para você. Participe do nosso grupo, que dentro da nossa comunidade do WhatsApp tem várias outros grupos ligados à comunidade. Nós temos os grupos de frequentadores e trabalhadores, que está disponível para você fazer aquele intercâmbio entre os frequentadores da casa, falar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar mensagem. Temos o grupo do bazar, o grupo do crochê, para quem gosta de crochê, o grupo para o tratamento aos animais. Se você gosta de animais, gosta de tratar da doação e cuidado de animais, também tem um grupo ligado à nossa comunidade para os animais. Tem um grupo do vícios, para aquelas familiares que tem pessoas no vício, jogada no vício, ou quem mesmo está no vício e queira fazer parte do nosso grupo, e se esclarecendo e se libertar dessa enfermidade. E também o grupo da poesia, são todos os grupos ligados à nossa comunidade. Então, para participar de um desses grupos, é importante e necessário estar ligado na nossa comunidade, que a nossa comunidade funciona como avisos da nossa casa. Os outros grupos são interações entre os frequentadores e amigos do Centro Espírita Caibar Schutel. Então, se inscreva no nosso canal. O nosso WhatsApp para contato é o 13 98130 8408. E tem no nosso canal, tem muito conteúdo espírita todo dia para você. Estudo, palestra, evangelho no lar. Então convide os amigos a se inscrever no nosso canal. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: prorrogar ou antecipar a minha existência terrena. Eu posso? Claro que podemos. Nós estamos no plano espiritual, desencarnados, aguardando a próxima encarnação. Então eu vou fazer um planejamento. Se eu tenho consciência, eu vou planejar, senão eu venho compulsoriamente para a próxima encarnação. Se eu não venho de uma maneira compulsória, é porque eu tenho um certo discernimento. E tendo um certo discernimento, eu sei o que eu fiz de bom e o que eu preciso corrigir na próxima encarnação. Então eu programo, junto com os benfeitores espirituais, qual vai ser o trâmite da minha próxima encarnação. E eu reencarno. Só que do berço ao túmulo, eu posso mudar tudo. Tudo que eu quiser, tanto para o bem como para o mal. Então eu posso antecipar a meu retorno ao plano espiritual. Eu posso desencarnar antecipadamente, porque eu faço uma programação antes de encarnar. Olha, eu quero desencarnar com 80, 90, 100 anos, 50 anos, 36, depende da minha programação mental e da minha necessidade evolutiva. E aí eu antecipo a minha desencarnação quando eu caio no vício, no uso de drogas, ou quando eu não cuido do meu corpo físico, ou quando eu simplesmente acho que os problemas que aparecem na minha existência que são exacerbados demais e eu não dou conta. E com isso eu passo para situações extremas, de retirar a minha própria existência. Então eu preciso ter consciência que eu sou um espírito, que eu não acabo, quem acaba é a roupa que eu visto, que nós chamamos de corpo físico, e essa roupa vai se desintegrar ao longo do tempo, mas eu retorno para a pátria espiritual vivo. Eu só estou numa outra dimensão e sem aquele corpo pesado que me arrasta. Então eu posso antecipar a minha programação na vida terrena, como também eu posso prorrogar a minha estada na vida terrena. Como eu faço isso? Se eu tenho uma programação no plano espiritual e vou reencarnar, eu falo, olha, eu preciso, continuar na vida terrena dos 60, 70, 80, 90 anos. Mas eu estou agindo no bem, ajudando o próximo, sendo útil, sou uma pessoa honesta, digna, não necessariamente religiosa. Porque está cheio de religioso aí também que deixa a desejar.
Então o que vale é eu ser digno, eu ser honesto, honrado, ter caridade, ajudar o meu semelhante, ajudar o meu próximo, fazer coisas úteis para mim e para a sociedade. Quando eu ajo dessa maneira, é claro que o plano espiritual vai ver que eu sou útil para a vida terrena, que eu estou sendo útil para a sociedade, que eu estou sendo útil para os meus pares que caminham comigo na evolução. Então eles prorrogam a minha estadia no mundo material. Eu fico mais tempo, porque há necessidade de eu estar aqui, porque eu estou sendo útil, é um aprendizado para mim. Então eu posso prorrogar ou acabar o mais rápido possível com uma coisa que vai ser útil para mim. Então não adianta eu terminar antes do tempo minha trajetória espiritual. E as pessoas falam, e os karmas? O espírita não usa o termo karma, ele usa o termo expiação. Por que o termo expiação? Porque a expiação é como se fosse uma lição. Não é expiação de espiar com S. Expiação de espiar com S é você olhar pelo buraco da fechadura e ver o que está acontecendo do outro lado. É expiação com X. Essa expiação com X seria o aprendizado. E eu estou numa escola, que é o mundo material, para aprender. Aprender a ter paciência, aprender a me reerguer quando eu caio, aprender a ter caridade com o meu semelhante, aprender a ser caridoso, ser útil à sociedade, aprender a ter disciplina, aprender a respeitar regras, porque se eu não respeito regras, se eu não tenho disciplina, eu não vou respeitar a lei de Deus. Eu vou viver no oba-oba, e o oba-oba me leva à degradação moral. E na degradação moral eu estou parado na evolução. Voltar para trás eu não volto, mas eu não posso prosseguir. Então eu tenho que ter consciência e condição de que eu tenho que seguir regras dentro da lógica, da coerência, porque eu não posso ter a fé cega, eu tenho que ter a fé raciocinada e ter a disciplina. Como Emmanuel sempre falou para Chico Xavier, né? Qual é a maneira de seguir a Deus? Disciplina. Disciplina e disciplina. Se eu tenho um compromisso, eu vou me preparar para esse compromisso. Eu tenho um compromisso às 9 horas da manhã, eu acordo às 7. Dá tempo de eu tomar um café da manhã tranquilo, sossegado, sair com calma de casa e chegar tranquilamente 15, 20 minutos antes do meu compromisso para eu me equalizar com o ambiente, independente do ambiente. Não precisa ser uma casa religiosa. Até o meu local de trabalho. Eu não posso chegar esbaforido, correndo, cansado. Isso é disciplina. Então essa disciplina racional é que nós precisamos ter na nossa existência. E é isso que o Espiritismo nos coloca. Aquela pessoa que não tem disciplina, ela sofre. Porque a vida dela é um Deus dará. Não tem eira nem beira, não tem consistência. Ela acorda atrasado, ela faz coisas depois do prazo, ela perde situações, ela perde oportunidade, ela não se encontra, porque ela não se disciplinou. Não é ter aquela disciplina de quartel, rigorosa, às vezes até uma disciplina religiosa que não deixa a gente raciocinar, mas aquela disciplina raciocinada. Por que eu tenho que fazer isso? Para evitar aquilo. Nós atravessamos a rua, aprendemos desde criança a olhar dos dois lados antes de atravessar, isso é uma disciplina. Agora, se eu não quero ser disciplinado, eu atravesso a rua de qualquer jeito e o carro me pega. Então a disciplina faz parte da evolução humana, faz parte do caráter daquele ser que entendeu que ele precisa se evoluir cada vez mais. Então a disciplina racional faz parte daquela pessoa encarnada ou desencarnada que sabe da necessidade de crescer, de evoluir. Então, quando eu tenho essa disciplina, eu vou fazendo da minha evolução coisas melhores para mim. E não vivendo de qualquer jeito. E a pessoa que vive de qualquer jeito, ela não dorme na hora certa, ela não come na hora certa, ela não repousa, ela não se distrai, que tem que ter a hora do lazer também. Nas leis que Kardec nos traz
pelos espíritos, falam que nós temos a lei do trabalho, a lei do repouso, e nós precisamos andar juntos com essas situações. E com isso nós vamos evoluindo, crescendo e fazendo com que a nossa existência seja adequada com a nossa programação. Se eu me programei existir na vida terrena durante algum tempo, eu vou cumprir aquilo, eu não vou desencarnar antes. Então, quando eu tiver um veículo, eu não vou sair bebendo com ele, porque eu sei que eu posso sofrer um acidente e desencarnar antes do tempo, antes da programação. Então, eu posso ocasionar isso para os outros também, ser algoz e autor de danos a terceiros, e com isso eu vou estar prejudicando a encarnação de outras pessoas que eu vou ter que reparar lá na frente. Então eu posso antecipar a minha encarnação ou prorrogá-la. Se eu estou fazendo no bem, agindo com tranquilidade, sendo útil, é claro que minha existência é útil à sociedade. Então os espíritos amigos vão prorrogar. É como se eu fosse abastecer num posto de gasolina. Toma um pouquinho de fluido vital. Que fluido vital é o fluido que nós, espíritos encarnados, precisamos para estar ligado à matéria. Agora, quando está acabando o nosso combustível e a gente não fez nada, a gente volta para a pátria espiritual para repensar o que faltou e tentar, numa nova existência, fazer o melhor. Agora, se eu aproveito a minha encarnação e numa existência eu resolvo várias pendências, eu vou me sentir melhor na encarnação seguinte ou até mesmo nessa encarnação. Porque eu não posso acumular pendências para ser resolvida depois. Como muitas pessoas falam, olha, você precisa fazer o evangelho no lar, depois eu faço. Olha, estude o espiritismo, não é para se tornar espírita, é para se conhecer. Porque quando nós estudamos o espiritismo, nós entendemos que nós somos espíritos. E se eu estou estudando a doutrina dos espíritos, eu estou me estudando, me conhecendo, sabendo de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E para isso eu vou tendo equilíbrio emocional e moral e intelectual na minha jornada terrena. Para isso a gente fala, estude o espiritismo. Mas a pessoa fala, deixa para lá, depois eu estudo. Faça caridade, ajude o seu semelhante, seja útil, se cerque de bons espíritos. Depois eu faço. E a gente vai postergando e as coisas que não são boas vão acontecendo. E nós vamos acumulando situações negativas que precisamos reparar nesta existência ou nas existências futuras. Por isso a importância de nós sabermos viver, né? E não viver na ilusão, na fantasia de que deixa para depois, que depois eu vejo. Tudo é urgente. Nós estamos passando por uma época de uma transição planetária. O nosso planeta não é o planeta. Muita gente acha que nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas, indo para um mundo de regeneração. É o planeta Terra que está se modificando. Não tem nada a ver, gente. O planeta não se modifica, o planeta é matéria. Não vai ficar o céu mais azul, o mais rosinha à noite, as estrelas não vão brilhar mais, o mar não vai ficar mais verdinho, mais azul, nada disso. O que vai acontecer é a vibração mental dos habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. É isso que muda a vibração do planeta. Então, quando a vibração do planeta se modifica, eu me modifico, porque eu também sou espírito, e espírito vibra o tempo todo. E se a minha vibração não acompanha a vibração da maioria daquele ambiente, eu sou levado automaticamente para um ambiente que eu vibre igual, ou seja, um mundo inferior. Eu deixo o mundo de expiação e provas, que está indo para o mundo de regeneração, e vou para o mundo primitivo. Foi o que aconteceu com os capelinos, né? Os exilados de Capela, é isso. Era um mundo que estava passando por uma transformação geral, e as pessoas não estavam acompanhando a evolução, intelectualmente estavam bem, mas moralmente não, e foram trazidos para a Terra, que na época era um planeta primitivo. E aqui, com toda a sua intelectualidade e sentindo que faltava alguma coisa, eles começaram a criar, inventar. Mestres em engenharia construíram pirâmides, a Ilha de Páscoa e tantas outras obras arquitetônicas que até hoje engenheiros formados não têm capacidade de fazer com o material que eles usavam naquela época. Não tem.
Então, são mestres de inteligência que ajudaram no impulsionamento da Terra, criando o telefone, o telégrafo e outras tantas coisas que impulsionaram a sociedade. Então nós somos distanciados vibracionalmente de um planeta para o outro, né? Não é que alguém vai chegar aqui e pegar eu, Clédson, e me levar para outro planeta. É minha vibração que vai. Que eu vibro. Eu sou espírito. E quando eu tenho consciência que eu vibro e que eu sou espírito e que eu não paro de pensar e o meu pensamento é vibração, eu vou qualificando o meu pensamento no dia a dia, pensando da melhor maneira possível. Porque eu quero que aconteça o quê? Que a minha aura, o meu campo magnético, vibre coisas positivas. E quando eu vibro coisas positivas, eu atraio pessoas encarnadas e desencarnadas e situações na mesma frequência. E quando eu penso negativo, a vibração é normal. Acontece a mesma coisa. É como acontece com algumas pessoas que têm alguns desastres de percurso na sua existência. Mas algumas situações são de aprendizado, para que nós aprendamos a nos reinventar, né? Porque não adianta estar tudo a mil maravilhas e nós não aprendermos a cair, a levantar como um bebê. Uma criancinha que está começando a andar, ela tem que cair para começar a levantar, e ela mesma se levanta. Observe uma criancinha, quando ela está andando sozinha, quando ela cai, primeiro ela olha para os lados, para ver se alguém vai socorrer. Não tem ninguém, ela levanta sozinha. E assim somos nós. Então, muitas vezes as coisas acontecem na nossa existência para que nós aprendamos a cair e a nos levantar. Isso é útil para a nossa evolução, não é castigo. Em alguns casos, a nossa vibração atrai alguma situação incômoda, mas é passageira se eu estou envolvido com o bem. Se eu estou envolvido com coisas boas, bons projetos, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, aquilo vai passar batido na minha existência. Eu vou me desbalançar um pouco durante alguns dias, algumas semanas, mas eu não vou cair. Agora, as pessoas que se deixam derrotar, que se deixam derrubar, é porque a frequência vibracional dela é baixa. Então nós temos que ter a consciência que a nossa frequência vibracional, como energia que somos, tem que estar sempre equilibrada e sempre elevada, para nós termos condição de conviver com os intempéries da vida. E a cada vez que aparecer um intempérie, ou para nos testar, ou para nós repararmos, nós vamos balançar, mas não vamos vergar. Nós vamos ficar de pé. Vamos ter condição de encarar e nos refazer de novo. Quantas vezes a gente não perde as coisas? Ah, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi meu emprego. E quantas vezes a gente não se reinventa, né? Ah, eu perdi meu emprego, mas daqui uma semana, alguns dias, alguns meses, porque o tempo na vida terrena é uma coisa e o tempo para a espiritualidade é outra, completamente diferente, pode levar algum tempo, a gente encontra coisas bem melhores lá na frente. Ou até mesmo a perda de um emprego, ou a perda de um cargo, ou a perda de alguma coisa, seja para que nós entremos numa condição emocional mais baixa. Porque talvez se nós nos elevássemos através de um emprego mais elevado, através de uma condição mais elevada, nós não teríamos a tranquilidade de sermos humildes. Por isso nós perdemos as coisas no dia a dia. Para que nós aprendamos a humildade, para que nós aprendamos a nos revestir, a nos reinventar, para que nós aprendamos a nos equilibrar. E com isso vamos fazendo coisas positivas para a nossa existência. Então nós temos que vivenciar bem no nosso dia a dia. Então a importância de nós sabermos que do berço ao túmulo somos nós que trazemos felicidade, somos nós que trazemos infelicidade para a nossa existência. E aquelas situações que nós nos comprometemos no plano espiritual de reparar, eu não preciso reparar com o sofrimento. Onde está escrito isso? Quando Deus quer que a gente aprenda com dor? Em nenhum momento. Deus quer que a gente entenda por que estamos passando por aquela situação, o que nos levou àquilo, o que fez com que aquilo estivesse presente na nossa existência, para que nós entendêssemos os motivos da vida.
o motivo que aquilo aconteceu com a gente. Quando eu entendo, eu não preciso sofrer. O sofrimento é uma opção. Deus não quer sofrimento para ninguém. Deus quer que nós entendamos. Quem busca o sofrimento para entender somos nós mesmos. É a mesma coisa, aquela pessoa que você fala, olha, não põe a mão no fogo que o fogo queima. Ela não está ouvindo o que você está falando. Então ela precisa botar a mão no fogo, queimar a mão, para ela entender que o fogo queima a mão. Então é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente fala para a pessoa, faça isso, faça aquilo. Jesus está sempre falando através dos encarnados e desencarnados que convivem conosco, sempre nos mandando notícias do mundo espiritual, sempre nos alertando, às vezes em sonho. Nós temos visões e previsões da nossa existência, mas nós não damos bola. E aí fazemos as coisas. E aí vem os acontecimentos que nós achamos que são castigo. E castigo não existe, porque Deus é bom e justo. Se eu entendo que Deus é bom e justo, como é que eu vou saber, eu pensar que Ele está me castigando? Quem me castiga sou eu. Porque eu não fiz. É que nem uma criança. Uma criança que passa o ano letivo inteiro brincando, se divertindo, que é bom, é natural, é normal, é saudável, mas ela não estuda. Aí chega no último ano, no final do ano, ela fica aflita, porque tem a prova final e ela não consegue passar do ano, tem que repetir. Mas o ano todo, o pai e a mãe falou, olha, estuda, faça a tua parte, o pai e a mãe estão batalhando, estão lutando para te dar uma vida melhor, para que você tenha conforto, para que você tenha alimento, para que você tenha agasalho, para que você tenha um lugar para viver, mesmo que o pai e a mãe possam não estar tão presente na sua vida, mas é porque eles estão preparando o seu futuro para pagar a sua faculdade, para pagar os seus benefícios, e aí a criança vai dar mais valor. E se ela não dá valor, ela perde de ano. Isso é castigo? Não, é falta de atenção. E tudo que acontece na nossa existência, que nós chamamos de mal, pode ter certeza que é falta de atenção da nossa parte. Mas escolhas que fizemos, escolhas que foram feitas por impulso, sem pensar. Porque se nós usamos a fé raciocinada que Kardec nos convida, é claro que eu vou me melhorar, é claro que eu vou fazer escolhas melhores para a minha existência. E se eu faço escolhas melhores para a minha existência, eu não me machuco. Se eu vou escolher coisas boas para mim, eu vou evitar sofrimento. Agora, se eu faço as escolhas de qualquer jeito para depois pensar, aí o sofrimento vem, mas não que foi um castigo. Porque castigo não existe. Existe aprendizado e reparação. Então, se nós temos até consciência, que algumas pessoas têm, que nós fizemos coisa nessa existência, e aquela intuição que na existência passada também não fizemos coisas boas, o que eu preciso fazer? Ter a consciência da situação, me arrepender e partir para a ação. Porque não adianta apenas o arrependimento. Eu tenho que agir também. Só o arrependimento não vale nada. Ah, eu me arrependo de ter escolhido tal pessoa para conviver comigo. Tudo bem, mas o que você está fazendo para melhorar isso? Ah, eu me arrependo do tempo que eu perdi, que eu não me dediquei aos meus avós, aos meus bisavós, que agora estão desencarnados. Estão desencarnados, mas não estão mortos. Por que você não faz uma oração para eles? Por que você não pensa com eles, não faz no Evangelho no lar, não coloca eles, não convida eles para o seu Evangelho no lar? Por que você não vai no asilo, no orfanato, numa creche ou numa casa espírita, fazer o bem, fazer a caridade e mentalizar eles, como se eles estivessem recebendo as glórias do benefício que você está fazendo? Então não adianta eu apenas me arrepender, eu tenho que agir também. E quando eu tenho essa consciência, é claro que minha vida vai melhorando. E a minha vida vai melhorando, a minha estada na Terra também vai. Eu não preciso desencarnar rápido. Na época primitiva, as pessoas com 20, 30 anos de idade eram consideradas idosos. Na década de 1800 e pouco, a pessoa com 40 anos de idade era considerada idosa. Hoje não. Hoje uma pessoa com 90 anos de idade que se acha velha, pelo amor de Deus, é uma pessoa que não quer nada com nada.
Porque o corpo não tem nada a ver com a mente. Ah, eu não posso me locomover. Mas peraí, mas você pode fazer trabalho manual na sua casa? Você tem um WhatsApp, você tem um telefone, você tem como se comunicar com as pessoas, ajudar elas conversando, passando a sua experiência para os outros. Então nós podemos ser úteis sempre. Então a nossa prorrogação é maior na Terra, como também é maior no mundo espiritual. Eu não preciso reencarnar muitas vezes. O intervalo entre uma encarnação e outra demora um pouco mais, porque eu vou vivendo um pouco mais no mundo espiritual e um pouco mais no mundo material. Então, a partir do momento que o mundo evolui e que eu evoluo com o meu planeta, eu vou vivendo mais tempo. A minha estadia vai prorrogando, porque eu estou sendo mais útil. Agora, quando eu estou na ignorância, não. Na ignorância eu desencarno mais cedo. Então eu preciso ter mais reencarnações, passar por mais expiação, que nada mais é que aprendizado. E muitas vezes eu escolho o aprendizado pela dor, do que pelo amor. E assim nós vamos vivendo. Então nós temos que ter consciência que ao vir à casa espírita, ao se conhecer de si mesmo, através do estudo, através do autoconhecimento, nós vamos prorrogar a nossa existência ou diminuí-la. Se eu não quero que a minha vida prorrogue, eu vou usar droga, o álcool, qualquer outra coisa ilícita que vai fazer com que minha existência diminua. Mas isso eu vou trazer lesão para o meu perispírito, que vai ocasionar dano na próxima encarnação. E quem vai sofrer isso sou eu mesmo, ou nessa encarnação mesmo. É aquela pessoa que fuma cigarro. Ela sabe que o cigarro faz mal, ela tem plena consciência disso. Aí quando ela está já com uma certa idade, ela não consegue mais respirar e põe culpa nos outros. Os outros são culpados pela enfermidade e pelo problema que ela está passando. Então nós temos que ter a consciência que nós somos herdeiros de nós mesmos. E como nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. É isso que nós temos por hoje. E também lembrando que nos próximos dias nós teremos uma peça de teatro no Palácio das Artes. E os ingressos estão à venda aqui na nossa casa, tá? E com desconto, e você pode pagar no cartão de crédito, porque a nossa casa agora tem a maquininha de cartão de crédito e débito. E também participe da nossa comunidade do WhatsApp. Só participando da nossa comunidade do WhatsApp é que lhe dá a condição de fazer o tratamento de magnetismo na nossa casa. E também participar dos demais grupos da nossa casa. E o tratamento é sempre agendado no dia a dia. Então vamos mentalizar os nossos lares, as nossas casas, agradecer a Jesus, nos sintonizar com os bons espíritos amigos de Cristo e que eles estejam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. E vamos à prece que Cristo nos trouxe no Sermão da Montanha. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo.